Bom dia a todos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Teresópolis, ou melhor ainda, sobre esporte em Teresópolis, sobre os atletas em Teresópolis que praticam essas modalidades esportivas. Aqui, essa imagem aqui, a gente vê como era a Praça Olímpica antigamente. 2 quadras, uma poliesportiva e outra que é uma quadra para patinação, né? A gente vai contar um pouquinho a história dessa quadra aqui. Aqui é o Pedrão, onde acontecem os jogos, vários treinamentos esportivos. Então, múltiplas atividades esportivas em Teresópolis. Vários atletas de destaque que valorizam a nossa história. Então, hoje vamos contar a história do esporte praticado na nossa cidade e alguns atletas que praticam essa atividade, beleza? Eu escolhi falar sobre hóquei sobre patins. Por quê? Primeiro, porque foi uma modalidade que eu pratico desde pequenininho. Olha o tamanho dessa camisa aqui, pequenininha. Eu devia ter uns 10 anos quando comecei a jogar. Esse foi o meu primeiro campeonato brasileiro na Bahia. Eu era do infantil, tinha uns 10 anos. Então eu tenho muito orgulho dessa atividade esportiva. Então, mais de 60 anos representando Teresópolis no Brasil. Olha, 60 anos. Um esporte pouco conhecido dos brasileiros, mas possui tradição há mais de 60 anos com resultados espetaculares. Entre eles, já foi base de seleção brasileira na década de 60. Vários títulos brasileiros, vários títulos estaduais. Com certeza. O seu nascimento em Teresópolis, muito interessante. Em 6 de julho de 1957, o mês de julho do aniversário de Teresópolis, o prefeito, na ocasião, José Carvalho Janotti, mais conhecido como Janotti, foi inaugurar o quê? A Praça Olímpica. Aí o que ele fez? Ele chamou 2 equipes de hóquei sobre patins de Petrópolis para fazer uma partida de exibição. E aquilo se tornou a paixão do momento. No mesmo mês de julho, ou seja, no finalzinho de julho, já se inaugurou o Hóquei Clube de Teresópolis. E essa aqui que eu botei essa foto aqui agora, repara, 57, 63, pouco tempo, tipo 6 anos mais ou menos. Olha o que aconteceu, incrível. A seleção de Teresópolis desafiou quem? A campeã mundial de hóquei sobre patins, que era Portugal. Uma seleção do mundo foi desafiada pela equipe de Teresópolis. Adivinha o que aconteceu? Primeiro tempo de jogo, adivinha? 1-0 Teresópolis. Troço assim, ninguém acreditava no que estava acontecendo. Lógico, no segundo tempo, Portugal ganhou 5-2, mas isso foi uma façanha, foi um negócio que marcou muito. E a paixão do hóquei nasceu ali e Teresópolis ficou muito conhecido. Gerações brilhantes, A gente vai começar a falar da década de 60, que é essa que fez parte, a base dela foi da seleção brasileira. Aqui tinham 4 atletas que eram da seleção brasileira. Esses não eram da seleção, mas aqui, para renomear aqui, ó, Toninho Pires, de Teresópolis, aqui o Rosalvo, da antiga Crialto, seu César Quintela e Nelson Tocuda. Metade da seleção brasileira era de Teresópolis. Outra geração brilhante foi na década de 70, ela era composta pelos jogadores mais antigos e alguns novos, uns muito novinhos. Aqui rapidinho, ó, Armandinho, Demétrio, Zezé, João, Zé Carlos Padeirinho, seu César, seu Jorge, Paulinho, Rosal, Zé Ronaldo, Quita, Carlinhos Pimentel, seu Strick. E esse aqui, eu. Ah, garoto, e sou eu. Muito orgulho de fazer parte dessa história. Agora, década de 80, P. Por que P? Porque eles eram muito pequenininhos, Muitos desses aqui já são profissionais muito reconhecidos em Teresópolis. Vou passar aqui rapidinho. Fernandinho, Léo Quitinha, Ricardo Maurinho, seu César, João Marcelo,
e por aí vai. E ele, mesma década, só que tamanho G, né? Márcio Faria, o Nandinho, Maurinho, Tassara, o Marcelinho, Marcelo Tassara, o Alexandre, Betinho, Eduardo, Dudu, grande amigo Dudu. Saudade. Geração do futuro. A geração do futuro é essa que está acontecendo agora lá no Pedrão, que a gente vai falar mais daqui a pouquinho. Geração do futuro. Regras básicas. A quadra. A dimensão da quadra, ela varia um pouco. Pode ser de 34 a 17 metros ou 44 a 22 metros, no tamanho máximo, que seria tipo a quadra do Pedrão. Número de jogadores em quadra. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, são 5 jogadores em quadra, sendo que um deles é o goleiro. Como controlar a bola? A bola, com exceção do goleiro, jogadores de linha, de quadra, né, só podem dominar com stick. E também não podendo levantar a bola mais de 1,5 m. Tempo para ataque e finalização. Isso aqui só para ficar rápido. Quando o time pega a bola no seu campo de defesa, ele tem 10 segundos para ir para o ataque. E tem 45 segundos para finalizar gol. Equipamentos de hóquei sobre patins. Aqui o goleiro, o jogador de linha, de quadra. A luva, ambos têm. Lógico, a luva do goleiro é o que? Maior. Agora a joelheira, né? Agora vem capacete, só o goleiro que utiliza, como também a peiteira. O patins, ele tem um pouco diferente em cima das rodas. A roda do goleiro é mais baixa, né? Para ter um maior equilíbrio, uma melhor base. A caneleira do goleiro bem mais alta para proteção dele. O stick, né? Dos dois, para ajudar a defender, até com a bola. O protetor bucal, quem utiliza às vezes é o jogador de linha. E o protetor genital, todos eles utilizam. Aqui nas escolas. No final da década de 90, né, os patins em linha era a grande febre do momento. E a maioria da criançada tinha esses patins, possibilitando fazer alguns treinos de hóquei adaptados nas escolas. Eu fiz alguns. Então nessa época aqui, a gente fazia com hóquei até inline, a maioria tinha, era fácil, né? Então foram umas experiências muito bacanas. Hoje em dia eu até faço sem patins, como se fosse de tênis mesmo. Mas já tem uma notícia que o Hóquei Clube de Teresópolis já estão implantando escolinhas em algumas escolinhas de hóquei em algumas escolas. Quem sabe a nossa escola vai ser presenteada com isso. Ranking mundial do título de hóquei sobre patins em relação à seleção. Só para a gente saber como é que está o mundo em relação ao hóquei sobre patins. O campeão em seleções é Portugal, com 60 títulos. E aqui na América do Sul a gente vê com destaque a Argentina, em 4º lugar. O último campeonato mundial que aconteceu em 2019, que aconteceu em Barcelona, o campeão foi Portugal e a Argentina segundo. E o Brasil? O Brasil, ele em relação às outras seleções, ele já obteve 4º, 7º lugar no mundo. Hoje em dia ele deve estar em 12º, mais ou menos. O hóquei, como qualquer outro esporte, passa por fases, né? Umas de muito apoio e visibilidade, outras, ao contrário, né? Totalmente sem apoio e quase que esquecido. Mas não posso deixar de agradecer muito e aproveitar o momento. Essas duas pessoas que foram para mim sensacionais. Sou grato para sempre. Aqui, seu César Quintela,
meu treinador, né? Foi um exemplo na minha vida. Consertava patins e tudo, um cara, pô, muito gente boa, amigo, parceiro, como o seu Jorge Serafim, em memória, falecido, mas um cara também que amigão, né? Devo muito a essa dupla, muito, muito, muito. A minha história, ela entrelaça muito nessas duas pessoas, devo muito a eles. Mas hoje posso afirmar que o hockey está o quê? Renascendo através do Hockey Clube de Teresópolis, né? Formado há 4 anos, estão dando aquele embalo no hockey, colaborando em vários projetos sociais. Agora, né, essa situação que a gente está passando agora, esporte solidário, eles juntaram um momento difícil, o Teresópolis Hockey Clube, junto com os atletas e crianças do projeto social, conseguiram arrecadar kits de materiais de limpeza para distribuir nas comunidades de Teresópolis. Olha que bacana, olha a transformação. Escolinha de hockey para crianças no ginásio Pedrão, né, as fotos deles em treino, equipe, né, muito interessante. Com a parceria entre Teresópolis Hockey Clube e a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, está sendo realizado no ginásio Pedro Rajara, o Pedrão, né, uma escolinha de hockey para crianças, aulas gratuitas, né, acontece aos sábados e já tem 130 pequenos atletas. Cara, ainda tem fila de espera, né? Que bacana, né? Isso realmente é o quê? É o resgate de um esporte de muita tradição em Teresópolis. Vamos falar agora desse atleta aqui, Fernando Lousada, mais conhecido como que Nandinho. Repara só, olha o currículo dele. Atuou 18 anos na seleção brasileira. Jogou 5 anos na Itália e 1 ano em Portugal. Defendeu 10 equipes. Disputou 6 mundiais. Foi treinador da seleção brasileira em 2 mundiais. Foi campeão brasileiro 8 vezes. Disputou a Olimpíada de Barcelona em 1992. Que legal. E ainda escreveu o livro Guia do Vencedor. Ele, para mim, é o quê? Meu atleta revelação. Não só pelo currículo, não. É porque ele é como pessoa, como cidadão. Um cara focado, né, que vai em busca do que ele quer. Exemplo. Tarefa da semana. Vamos prestigiar as atividades esportivas praticadas em Teresópolis e também destacar um ou mais atletas dessa modalidade. Faça um relato breve da atividade e do atleta. Para explicar aqui é muito fácil. Você vai escolher um esporte que é praticado aqui em Teresópolis, de preferência até no seu bairro, na sua comunidade, né? Escolhe um esporte, fale um pouquinho sobre o esporte e escolha uma pessoa que pratica ele, que se destaca, mas não é que precisa se destacar porque joga muito bem, que pratica muito bem, é que ele traga assim os valores, ele é focado naquilo que tenta fazer, ele é uma pessoa disciplinada, né? Vou dar até um exemplo aqui de uma pessoa chamada Gilberto, que não é um pereba de futebol, mas ele tem os seus valores. Um relato curtinho aqui, tentando explicar. Ele vai falar sobre o futsal, explicar como é um pouquinho, e falar por que ele escolheu aquele atleta revelação. Presta atenção. No exemplo, ó, o meu esporte escolhido é o futsal. O futsal é formado por... Aqui ele vai explicar como é o futsal, quantos jogadores, uma regra básica. Aí ele explica no atleta. O meu atleta revelação é o Gilberto. O Gilberto da padaria, ao lado da minha casa. Ele não falta uma pelada. É o primeiro a chegar na quadra e sempre leva a bola. Não joga muito bem. Pode ser considerado um pereba, mas é super participativo, empenhado e amigo. Esses são os valores. Certíssimo, né? Então, escolha, né, qualquer esporte que faça parte do teu cotidiano, né,
dos teus conhecimentos. Escolhe uma pessoa que você admira nesse esporte também, que faça parte do seu dia a dia, e só dizer por quê. O que você vê naquela pessoa que te chama tanta atenção? Nem sempre é um super campeão. Lembra? Pode ser o Gilberto. Moçada, bora. Até a próxima.